João 1,17. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Quando a gente estuda a Bíblia assim, de uma maneira bem ampla, não entrando em detalhes, você vai encontrar assim, algumas coisas muito interessantes, tá bom? Você vai encontrar assim, que é base da Bíblia, os princípios, né? Os princípios seria assim, o primeiro nível de entendimento, quando você começa a entender a Bíblia. No segundo nível você tem as doutrinas e os ensinos. Você vai ver que na Bíblia tem várias doutrinas e vários ensinos. Você vai ainda no terceiro nível, que tem os mandamentos, as leis, os estatutos, as ordenanças, as alianças, os preceitos e os decretos. E no quarto nível, lá embaixo, seriam os juízos e as sentenças. Mas é lógico que isso não é uma aula de teologia, não pretendo fazer isso com vocês. Esse detalhe que eu estou falando para vocês tem no livro Princípios, bem legal, logo na introdução do livro Princípios, eu falo bem abertamente sobre esses assuntos, tá bom? E, embora não seja uma aula assim de teologia, mas de qualquer forma assim, acaba sendo algo muito aplicado, uma teologia aplicada, tá certo? E eu quero então mencionar com vocês algo que acontece eu vou dizer assim, nesse segundo nível de entendimento, que são as doutrinas e os ensinos. A Bíblia tem muitas doutrinas, a Bíblia tem muitos ensinos, sim, mas e isso era muito entendido pelos judeus da época de Jesus. Mas Jesus, ele veio mudando assim muitas coisas nesse entendimento. Ele veio trazer dois conceitos que podem ser colocados nesse nível, o conceito da graça e o conceito da verdade. Era como se João dissesse, quando você olha para esse texto, João diz o seguinte: olha, Moisés veio trazer para nós aquilo que é essencial. Eu amo o judaísmo como religião e como forma de base para o cristianismo, então isso é essencial. Jesus, no entanto, ele veio nos levar para o extraordinário. Muitos de nós ficamos apenas no essencial. Mas é claro que quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente assim a partir do Evangelho de João, isso fica muito claro. Jesus veio nos levar para um nível de exuberância. Nós saímos do essencial, somos convidados por João, nos escritos da carta do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, a irmos para um nível de exuberância mesmo, tá certo? De mudarmos completamente. A lei mosaica, ela era essencial, porque ela estabeleceu as bases para a relação de Deus com o homem, né? Com o seu povo, porque o que é que a lei oferece, de fato? E não deve ser desprezado. A lei oferece, por exemplo, direção moral e espiritual, porque a lei, ela orienta o povo. E quando eu falo da lei, só para vocês entenderem, eu falo assim dos primeiros livros da Bíblia, tá? Os primeiros livros da Bíblia. Ela orienta o povo, dá uma direção espiritual, porque a partir daquele momento as pessoas passaram a ter uma noção bem clara do que era certo e do que era errado. A lei também, ela trouxe para nós a consciência do pecado. Antes as pessoas não tinham essa consciência tão aberta. Agora, ao perceber que estava escrito, a consciência moral foi elevada, então uma consciência do pecado. A lei também trouxe uma estrutura para a adoração comunitária, porque ela organizou a vida religiosa de Israel a partir do momento que falou: olha, tem que ter um sacerdote, tem que ter um local aqui, um tabernáculo. Quem vai conduzir o tabernáculo, quem vai organizar é a tribo fulano, a tribo de Levi. Quem vai ser responsável pela adoração? Deu uma organizada, isso não era padronizado na época. Então, mas, claro, isso é muito bom. Não havemos, e seria ingênuo da nossa parte, desprezar parte da Bíblia em detrimento de outros. Realmente é muito ingênuo. E nós não somos desse ponto. Tudo é perfeito, tudo deve ser aproveitado. Quando, na paráfrase de Eugene Peterson, chamado a Bíblia A Mensagem, que é uma paráfrase, não é uma tradução, ele coloca o seguinte: olha, Jesus veio trazer algo exuberante, o exuberante de dar e receber. Ele usa o termo exuberante, mostrando que, por mais que a lei fosse maravilhosa, Jesus veio transcender essa lei, cheia de ordenanças, de mandamentos. A tiazinha que teve muito inserida no judaísmo como religião, ela falou: pai, é impossível cumprir esse negócio. Por que eles vivem em comunidade? Porque na comunidade é mais fácil. Vivendo secularmente, não tem como. Lá em Nova York, muito fechado, comunidade não tem.
Então, na verdade, aí o Eugene Peterson diz o seguinte: olha, Jesus veio trazer para nós algo muito profundo, algo que realmente muda completamente o conceito de Bíblia. Ele introduziu para o nosso entendimento o conceito de graça e verdade, porque a graça, o que é a graça? De maneira geral nós sabemos, graça é algo que nós recebemos imerecidamente. Você não fez nada para receber, mas Deus, por sua eterna bondade, lhe deu de graça. Você vai na loja, alguém tem um preço lá, não, é de graça. Então é algo que você recebe. Jesus ofereceu perdão, reconciliação, uma relação direta com Deus, e nós não fizemos nada para nós sermos merecedores disso. E a verdade, como expressão única de Deus, Jesus falou, eu sou a verdade. Nenhum outro, eu vou dizer Deus entre aspas, porque tem muitas religiões, nenhum outro Deus, nenhum outro filósofo, nenhum outro pensador, ninguém teve a audácia ou o poder, de dizer, olha, eu sou a verdade. E eu tive analisando bem o livro de João essa semana, e falei, meu Deus, esses judeus tinham realmente muita dificuldade de crer, porque era uma mudança radical de entendimento. Jesus falou, olha, eu sou o Filho de Deus, eu e o Pai, você chama Deus de Pai. Quando os judeus iam chamar o nome de Deus, eles cobriam o rosto, eles não falavam o nome de Deus, para não ferir um dos mandamentos, que era usar o nome de Deus em vão. Eles faziam aquilo com muita reverência, chamavam, não, como a gente, traduzindo para o português, assim, não o nome de Deus, que seria em hebraico outro nome, eles chamavam Hashem, o nome, para dizer que se referia àquele que tem o poder soberano, o nome. E Jesus chega dizendo o seguinte, olha, eu e o Pai, você chama Deus de Pai, isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia. E quando Jesus foi condenado, qual foi a condenação? E nós lemos nos evangelhos a condenação. Qual foi a condenação? Ele falou uma blasfêmia, ele chamou Deus de Pai. Isso é realmente contra todas as leis que alguém possa imaginar, e de fato era mesmo. Então não havemos de condenar os judeus porque não criam em Jesus, era muito difícil. Hoje, para nós que temos esse entendimento mais esclarecido, é mais fácil. Na época realmente era muito difícil. Então aqueles que efetivamente creram em Jesus receberam uma graça assim abundante sobre a vida deles, abundante. Eram pescadores, eram homens simples, eram homens, muitos deles sem estudo qualquer. O mais estudado que tinha era Judas, e era lá, entendeu? Então assim, complicado, muito complicado. Jesus chega causando essa mudança completa nele, tá certo? Ele diz, e ele usa bem, João começa dizendo o seguinte, olha, ele usa o termo grego chamado logos, ou seja, a palavra, fala, no começo, como no livro de Gênesis, no começo, Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele fala, olha, no começo era o verbo, e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Isso era muito forte para eles, para nós é mais fácil hoje. Então, assim, a verdade que Jesus falou foi algo realmente muito transformador. E o termo exuberante, para dizer, olha, a graça e a verdade, isso é uma exuberância de Deus para nós, tá certo? Reflete as qualidades de abundância, de vitalidade, de transbordamento, de maior compreensão, porque esse termo eleva o nosso nível de relacionamento com relação a Deus. E João fez isso em todo o Evangelho de João. E o Evangelho de João tem uma característica única, porque são 4 evangelhos, mas 3 são sinóticos, são parecidos. O de João não. O João, ele trata Jesus realmente como alguém diferenciado, tá certo? Então, muitas histórias de João não tem nos outros evangelhos. Muitas histórias dos evangelhos, nos outros 3, não tem João, porque João, ele dá uma conotação mais espiritual a Jesus. Então, ele veio nos mostrar essa graça. Então, vamos lá. Em todo o livro, no começo logo, ele transforma, capítulo 2, ele transforma água em vinho.
Meu Deus, gente, a água na antiga aliança, ela era usada para lavar as coisas que eram imundas. Jesus pega essa água e transforma ela em algo comestível, em algo usual. E foi num casamento, né? Então, ainda no capítulo 2, Jesus fez um chicote e expulsou da porta do templo todos os mercadores, porque a lei dizia que na porta do templo, na entrada do templo, era o local onde as pessoas vinham e comiam do dízimo ali na entrada. Eles negociavam a oferta, não era contra a lei. Jesus chegou e falou: olha, essa casa aqui será conhecida não como casa de comércio, ela será conhecida como casa de oração. E ele expulsou os cambistas, e aquilo foi muito forte, tá certo? No capítulo 3, ele se encontra com um homem chamado Nicodemos, conhecedor da lei, um homem fariseu, conhecia da lei muito mais do que eu e você, e era mais fiel a Deus do que eu e você. Nicodemos, como fariseu, dava o dízimo de tudo que ele recebia, do pé de pimenta que plantou lá no quintal, arrancava as pimentas e dava o dízimo. Eu não dizimo do pé de pimenta, aí exemplo. Ele era muito mais justo que eu. E ele se encontra com Jesus, aquele homem tão justo diante da lei, se encontra com Jesus. Jesus fala: Nicodemos, deixa eu te falar um negócio, você precisa nascer de novo. Tudo que você sabe até hoje não tem efeito nenhum. Você precisa nascer de novo, não da carne, mas do Espírito, uma nova vida. Como que eu vou fazer para nascer de novo? Eu preciso entrar no ventre da minha mãe. Reencarnação? Não. Você é doutor da lei e não entende essas coisas. Que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Ele usa um termo bem legal, fala: o Espírito sopra, o vento sopra de onde quer, nós ouvimos a sua voz, nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Então foi muito transformador. No capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher lá no poço. Aquela mulher, ela era prostituta e ela veio pegar água ao meio-dia. E era o momento em que as prostitutas podiam pegar água ao meio-dia, porque as pessoas de família não estavam no sol quente pegando água. Jesus se encontra com aquela mulher, e a lei dizia dessa questão da água. Jesus se encontra com ela, falou: olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. No capítulo 5, Jesus se encontra com um homem que jazia 38 anos aguardando o milagre da lei. Qual era o milagre da lei? Em determinado momento da época do ano, aquele homem, o anjo vinha mexer com as águas, e a primeira pessoa que entrasse no tanque seria curado de qualquer enfermidade. Aquele homem, quando Jesus chegou lá, aquele homem já estava lá. Jesus chegou lá com uns 31, 32 anos. Ele tinha mais de 7 anos que estava lá, fazendo a mesma coisa todo dia. Jesus olha para ele de forma bem exuberante, fala para ele: olha, pega a sua cruz, pega a sua maca, pega aquilo que está te aprisionando e anda. Gente, eu e você sabemos que quando uma pessoa sofre alguma deficiência, não é apenas o exercitar o membro. O membro está com os nervos completamente desfeitos, atrofiados. Imagina alguém que estava há 38 anos, praticamente sem membros, sem os nervos completamente atrofiados. Teria que ter muita fisioterapia para poder voltar. Aquele homem levanta, pega a sua maca e sai andando para sua casa, de forma bem exuberante, contrariando todas as leis. Por quê? Porque era no sábado. Ainda no capítulo 5, Jesus fala, né, que você se dedica a estudar as Escrituras, mas vocês veem uma árvore e não veem uma floresta, porque se vocês de fato conhecessem as Escrituras, vocês saberiam, vocês teriam certeza que eu vim do meu Pai, que eu e o Pai somos um. Vocês não estão analisando completamente. E no capítulo 6, Jesus, quando se encontrou outra vez com aquele povo, disse o seguinte: olha, Moisés deu a vocês o pão lá no deserto e os seus pais comeram. Eu sou o pão da vida. Se você comer desse pão, se você me experimentar,
você vai ser completamente saciado de toda a sua fome. Isso muda completamente. No capítulo 7, que era o último dia da festa de Hanukkah, aliás, não, de tabernáculos, que eles usavam a água para lavar a entrada do templo, era uma lavagem ritual. Jesus se levanta no último dia da festa e fala: quem beber da água que eu lhe der, do seu interior vai fluir rios. Não vai ter água desperdiçada, mas vai ser uma fonte que transborda para a vida. E chamou as pessoas, e muitos seguiram ele. No capítulo 8, quando Jesus se encontra com aquela mulher pega em adultério, e a lei dizia: tem que apedrejar, porque ela é uma adúltera. Jesus, trouxemos ela aqui para o Senhor julgar ela segundo a lei mosaica. Jesus, que era muito inteligente, não usou a lei para, não feriu a lei, mas também não usou para condenar a mulher. Jesus falou: por favor, quem não tiver cometido nenhum ato, nenhuma infração, nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra para matar essa mulher. Ele apelou para a lei da consciência, e a Bíblia diz que um a um, todos foram deixando de lado, e a mulher ficou só Jesus e ela. E nesse momento aqui vem a frase assim, que eu acho assim um mato. Jesus falou: mulher, vai, não peques mais, por favor, estou te dando uma nova chance, vai, não faça mais isso. No capítulo 8 ainda, Jesus diz: olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não ficará tateando no escuro. A lei era essencial porque demandava testemunhos múltiplos, obediência e tudo mais. Ele falou: olha, eu sou a luz. Se alguém andar em trevas, não se preocupe, eu sou a luz. No capítulo 9, Jesus faz um dos milagres que somente o Messias poderia fazer. Ele curou um homem que era cego de nascença, ele não tinha o globo ocular, não tinha, a pessoa via, sofreu algum trauma, algum problema e ficou cego. Tudo bem, ele tem globo ocular, tem tudo, eu vou dizer assim, é mais fácil operar esse milagre. Jesus olhou para aquele homem, juntou areia, e tizinha sabe que isso não é remédio, né, tizinha? Areia e cuspe não é remédio. Ele não trouxe uma droga de algum lugar importada para dar para aquele homem. Jesus juntou areia e cuspe, fez lodo, passou no olho do homem, falou: vai lá e lava ali no tanque de Siloé. Aquele homem foi, quando terminou de lavar, ele estava vendo tudo completamente. Exuberante, muito, muito exuberante. Alguém dizia: mas é sábado, não pode fazer isso. E os fariseus ficaram loucos, porque somente o Messias poderia fazer isso, e Jesus tinha feito. No capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Contrariando ao que Ezequiel dizia, olha, Ezequiel dizia: vocês deixaram o povo perecer, porque vocês são maus pastores, vocês não sabem pastorear. Chega alguém que era carpinteiro de ação, fala: eu sou o bom pastor. Quem quiser ser pastoreado, venha para cá. Eu, como pastor de vocês, dou vocês uma vida que é abundante. E ele usa um termo, fala: eu ainda tenho muitas outras ovelhas. Para o judeu, Deus não se revelaria a nenhum gentil. Jesus disse: olha, eu tenho ainda muitas outras ovelhas. No capítulo 11, Jesus se encontra com aquele homem que já estava no quarto dia, que estava morto, já estava em estado não legal. Jesus se aproxima do túmulo daquele homem, e as irmãs Marta e Maria, chorando desesperadas, falou: se o Senhor o amasse, alguém dizia: se o Senhor o amasse, o Senhor teria vindo antes, não teria deixado ele morrer. Jesus vira para as irmãs e falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que seja morto, vai viver. Chegou lá no túmulo, falou: Lázaro, sai para fora. Aquele homem estava num túmulo marcado por uma pedra. Removeram a pedra, aquele homem saiu todo enfaixado, completamente vivo,
Outro milagre que somente o Messias poderia fazer, que era ressuscitar um homem no quarto dia, algo completamente exuberante. No capítulo 12, Maria veio com um jarro de óleos preciosos para purificar Jesus, e a lei usava as unções rituais para sacerdotes, não era para qualquer pessoa. Jesus vira para aquela mulher e fala: olha, ela está antecipando o meu sepultamento, deixa ela, deixa com que as coisas aconteçam. No capítulo 13, era entendido que somente os serviçais lavavam os pés das outras pessoas. Se tinha condição, chegava em casa um visitante, ficava um serviçal na entrada da casa, aí você chegava, tirava ali as suas vestimentas, o serviçal vinha, lavava os seus pés, como na época do Covid-19, né? Lavava os seus pés e você entrava dentro de casa. Jesus pega uma toalha, chama os discípulos e começa a lavar os pés de cada um deles. Mas Senhor, por que você faz isso? Se eu sou o Senhor, faço isso, então façam vocês também. Ele diz: amem uns aos outros como eu tenho amado vocês. No capítulo 14 ele falou: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tudo o que eles mais precisavam naqueles dias era ter um caminho, saberem da verdade e encontrarem a vida. E o João ainda completa dizendo: e ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. A lei era essencial, ela levava um caminho de obediência externa. Jesus trouxe para um caminho de obediência externa, uma graça completamente transbordante. No capítulo 15 Jesus diz: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês vão dar muitos frutos, amem uns aos outros como eu amei vocês. A lei era essencial porque podava por obediência. Quem obedecia era organizado, quem não obedecia, Deuteronômio 28, um texto que nós lemos e praticamos. Você vai ser abençoado quando você obedecer. E você vai ser amaldiçoado quando desobedecer. Capítulo 27, 28, se não me engano, só fala disso, por 2 vezes na Bíblia. Jesus chega e fala: olha, existe uma união orgânica para frutos eternos. Amor como mandamento principal, amizade com Deus. Ele disse: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. No capítulo 16, ele falou: olha, o amigo, o Espírito Santo virá, e ele estará com vocês, e ele vai lembrar vai lembrar vocês de tudo que eu falei a vocês. Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. A lei era essencial, ela não prometia um espírito interno. Quando lê Ezequiel 36 e 37, você vê o Espírito veio, e muitas vezes o Espírito veio, o Espírito vinha sobre alguém, estava sobre alguém, alguém fazia algo pelo Espírito, mas o Espírito não ficava nessa pessoa, não residia nela, não era para sempre. Jesus falou: esse Consolador, e a Bíblia dá para ele alguns adjetivos bem legais: Consolador, advogado, companheiro. E esse Consolador vai estar com vocês sempre, para sempre. Jesus fala: olha, eu venci o mundo. Senhor, eu não consigo vencer. Eu venci o mundo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No capítulo 17 ele ora por nós. Ele ora para que nós possamos ser uma pessoa só, um só coração, uma só mente. A lei era essencial porque ela conduzia a ritos coletivos. Jesus ora por unidade transbordante. Ele e o Pai, nós com Ele, somos um em Cristo. Ele nos une. Ele inclui não apenas aqueles que estavam ali ouvindo a oração, mas Ele ora por mim e por você, que nasceríamos anos depois. No capítulo 18, Pilatos diz: eu não acho nada de errado nele. A lei demandava morte por blasfêmia. Jesus, como rei sacrificial, suportando injustiça por salvação, revelando a verdade, ele diz o seguinte: olha, o meu reino não é deste mundo.
Vocês precisam entender isso de maneira muito clara. Não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, eu pediria ajuda e os meus soldados viriam. Ele não é daqui, compreendam isso. Pilatos, naquele ato simbólico, lava as mãos, entrega e faz uma das maiores demonstrações do que aconteceria no mundo vindouro. Ele se isenta da responsabilidade e apresenta ao povo judeu duas. Escolher entre o bom e o melhor é meio chato, mas escolher entre o bom e o ruim é fácil. Ele mostra então duas opções, a boa e a ruim. Falou: está aqui do meu lado alguém que eu não encontrei falha nenhuma. Está do meu outro lado aqui alguém que foi condenado por vários crimes. Qual dessas pessoas vocês querem que eu solte? Qual delas vocês querem que eu mate? E eles responderam unanimemente: solte o Barrabás, prenda Jesus Cristo, mate-o, crucifique-o. Bispo, mas isso era um retrato do que iria acontecer eternamente. Até hoje, as pessoas continuam de maneira muito clara e explícita escolhendo o Barrabás ao invés de escolherem o Cristo, porque o Barrabás mente, fala coisa, bebe e tal, é mais legal. Jesus Cristo, não. No capítulo 19, Jesus entregou o seu Espírito. Cumprindo ali o que Ezequiel dizia, que eles olharão para mim e serão traspassados. A lei exigia sacrifícios anuais. Jesus, sacrifícios todo ano, para redimir os meus pecados. Jesus se entrega uma única vez, o justo pelos injustos, o santo pelos profanos, o Filho de Deus por aqueles que tinham sido agora adotados pelo diabo, para que todos tivessem a oportunidade de serem novas criaturas. No capítulo 20, Jesus diz: recebam o Espírito. A lei, ela perdoava pecados, mas ela não destinava o Espírito. A graça transbordante, exuberante Jesus, nos dá o Espírito. A quem? Bispo, qual é o pré-requisito para ter o Espírito Santo? É ser muito santo? Não. Simplesmente, quem crê tem a vida eterna. No capítulo 21, Jesus disse: lancem a rede do lado direito. E ele pescou, então, os discípulos pescaram 153 grandes peixes. A segunda pesca maravilhosa, foi tanto peixe grande que as redes se rompiam. Em hebraico, letra é número, número é letra, se confunde, é igual ao algarismo romano. Esse 153 em hebraico diz o seguinte: só o Senhor é Deus. Quando Pedro viu aquilo ali, falou: meu Deus, me perdoa, eu te neguei, eu esqueci o que o Senhor devia trazer para mim, eu esqueci que o Senhor tinha me alertado que isso iria acontecer. Jesus poderia ter condenado aquele homem, falou: já que você errou, então você não tem mais chance, você vai ser julgado segundo a lei, você será impedido de me servir. Jesus olhou para aquele homem e falou: Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Tinha negado 3 vezes. Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O seu ministério está completamente estabelecido. Completamente. Pedro se levantou com ousadia, com poder e graça. É realmente algo abundante, algo exuberante, algo maravilhoso, algo sensacional, algo que muda completamente nossa visão da relação com Deus. Beleza. De que modo eu posso sair do essencial para o exuberante? De que maneira? Eu vou citar para você apenas 2. Na verdade, sintetizar em 2, mas você pode pensar em várias. Primeira coisa que eu entendo, segundo o que eu estou falando para vocês, que nós podemos sair do essencial, daquilo que é necessário,
daquilo que é básico, daquilo que é preciso, daquilo que você não pode viver sem, e migrarmos para um nível de exuberância. Primeiro deles, João 2:3. João 2:3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus estava num casamento. Foi o primeiro milagre de Jesus. E Jesus fez esse milagre para que os seus discípulos crescem nele. Foi a primeira reunião pública dele com os discípulos. Ele operou o milagre para que os seus discípulos acreditassem nele, em Caná da Galileia. Ele transformou água em vinho. Para eu sair do essencial, que é ter água, é aprender a transformar as minhas águas em vinho. A falta do vinho na sua essência pode significar muitas coisas: ausência de alegria, ausência de propósito pessoal, falta de conexão nos relacionamentos, muitas vezes até um esgotamento espiritual muito forte, uma escassez de esperança em meio a tantas atrocidades que nós vivemos, uma falta de criatividade, de plenitude, quer seja no trabalho, quer seja na vocação ministerial, ou até mesmo uma exclusão social, uma solidão. Faltou o vinho. Tenho o básico, eu estou vivo, eu até brinco com a Hilda, falo: filha, que não tem problema, arruma, né? A pessoa tem tudo para ser feliz, mas não é feliz. Tem o básico, ela tem o essencial, às vezes tem uma família, tem uma vida equilibrada financeiramente, mas não tem sentido aquilo ali. Não tem sentido. Falta sentido. Falta vinho. A graça de Jesus simboliza exatamente esse vinho, que sugere uma transformação não exterior, mas uma transformação interior, de dentro de nós, uma conexão com propósitos, uma conexão com a vida. Gente, se eu, Vanderlei, tivesse aqui pela primeira vez, ou já há alguns dias, e visse quantos anos tem a Vitória? Quantos anos, Vitória? 15 anos tem Vitória. Se começou há um ano atrás, né, Vento? Então tem 14 anos quando começou a célula. A Vento tem 21, né, Vento? 20 anos. Se eu conhecesse uma adolescente, jovem, muito jovem, e uma adolescente no auge da adolescência dela, conduzindo células aonde o governador esteve recentemente, com caravanas de carros e polícias e secretários, dizendo o seguinte: aqui no morro quem manda é o Estado, aqui no morro quem domina é nós. E as pessoas: governador. Governador fez um discurso bom. Quando saiu, lá se foi o governador, as carruagens de fogo do governador, os batalhões de choque, de enfrentamentos, sumiram. E no outro dia, o bandido postou cadáveres no local onde o governador estava. Se eu tivesse a idade dessas meninas e não estivesse fazendo nada para Deus, e vendo-as aqui enfrentando essas crianças que elas discipulam e cuidam ali, vivem numa comunidade completamente marginalizada. Vocês viram, esses dias foi tanta bala lá, jornal, notícia, tudo. Elas estão lá dentro cuidando daqueles que podem ser amanhã os futuros roubadores que você pode conhecer nas esquinas. Isso é dar sentido à vida dessas pessoas. Isso é dar liga para a vida delas. Isso é dar motivação para viver, para se conectar com Deus, para ter uma vida diferenciada, para conhecer o caminho da escola, conhecer o caminho da igreja, conhecer o caminho da família, conhecer completamente a vida. Tem um evangelista entre nós, de uma comunidade também muito, muito, muito ruim. Eu, inclusive, há algum tempo atrás, sofri uma tentativa de homicídio próximo dessa comunidade, antes de ser pastor dessa igreja. É a nossa realidade.
E essa pessoa foi alcançada pelo Senhor através dessa igreja, lá dentro. E na eleição, uma das eleições passadas que teve aqui em Fortaleza, para presidente, nós moramos próximos, então nós votamos no mesmo colégio eleitoral, ali no mesmo local, na FANÓ. E eu vi quando aquele jovem aqui da igreja, eu encontrei, ele não me percebeu, mas eu estava observando, quando ele saiu lá da comunidade dele, local dominado pelos tráficos e pelas marginalidades, saiu de lá numa época em que vestir uma camisa verde e amarela era um crime passivo de morte. Vestir uma camisa do seu país. Ele saiu de lá com a camisa verde e amarela, caminhou rumo à faculdade e foi votar na pessoa que ele entendia ser a melhor governante para esse país. Outro líder que está inclusive aqui na igreja hoje, da mesma comunidade, do mesmo local, tem não apenas uma, mas 3 células conduzindo pessoas ali para receberem Jesus como Salvador, mudando completamente. Isso é levar sentido, é tirar a água que é essencial e colocar vinho, colocar um sentido naquilo ali. A ausência de vinho pode significar também uma vida monótona que nós vivemos, sobrecarregada de rotinas, trabalhos incessantes, busca por avaliações externas, onde as mídias sociais se transformaram no nosso palco de apresentação do nosso eu superior. Muitas pessoas sentem como se a festa da vida estivesse perdendo completamente o brilho, porque fora das faces das mídias sociais, ele tem um vazio tremendo, uma depressão horrível, algo que acontece com eles de forma muito forte. Falta vinho, tem água, tem tudo, mas falta vinho. Jesus nos mostra como fazer isso. Quando ele pega a água e lava os pés dos discípulos, mudando completamente aquilo ali. Ele falou: olha, vocês podem ser pessoas completamente generosas, vocês podem ser pessoas que celebrem a vida ao invés de celebrarem a morte. A ausência de vinho pode significar ainda relacionamentos superficiais quebrados, falta de intimidade, falta de empatia, falta de celebração mútua, falta de conexão com o outro. Jesus falou o seguinte: olha, se falta o vinho, ele diz: eu não sou apenas o vinho, eu sou a videira verdadeira. De mim pode sair não apenas um pouco de vinho, mas vinho para todos sempre. Videira verdadeira. A ausência de vinho pode significar ainda uma vida vazia, sentimentos religiosos, pessoas que seguem ritos religiosos, mas que não têm satisfação nenhuma, pessoas que vivem dominadas pelo mundo, pelas opressões mundanas, pelo que o mundo pode oferecer e oferece de maneira muito explícita. Jesus, como portador desse vinho, ele nos fala claramente isso: eu venci o mundo, eu venci, vocês podem vencer também, eu venci. A falta de vinho pode significar ainda, em épocas tão difíceis, desesperança, falta de amor, a sensação de que a festa da vida acabou completamente, não tem mais sentido. A vida moderna pode levar a muita escassez emocional, escassez de proximidade, escassez de irmandade, de pertencimento a um grupo. Pode significar muitas coisas. A ausência de vinho pode significar ainda uma carreira em que nós trabalhamos. E eu lembro quando eu trabalhava secularmente, o momento mais triste do meu trabalho era quando chegava ao final do dia. E eu tinha e tenho uma família maravilhosa, vocês conhecem ela. Quando chegava ao final do dia, não sei porquê,
vinha aquela tristeza assim enorme dentro de mim, porque eu sabia que eu estava encerrando um ciclo ali, um dia viria para casa, estaria um pouco de tempo com a minha família, boa, não teria problema algum com a minha esposa, não vinha resolver problemas em casa, ela é muito esperta, ela já tinha resolvido praticamente todos, mas no outro dia eu ia começar tudo de novo. Meu Deus, faltava vinho, faltava sentido para aquilo ali, não era, claro, o trabalho era essencial, claro, o ter água era essencial, irmãos, pela misericórdia de Deus, Jesus falou para nós, olha, vocês podem participar de uma comunidade, vocês podem participar de um único rebanho, onde eu sou o pastor desse rebanho, e transformo o isolamento em vida abundante. Essa semana agora minha esposa fez o aniversário dela, eu percebi algo interessante na vida dela. Eu percebi que ela tem muito mais amigas em Fortaleza, apesar de nós não termos nascido aqui, do que muitas pessoas que residem aqui. Ela consegue ter um vínculo de amizades antigas, novas, de todas as faixas etárias, todos os níveis sociais, consegue manter um vínculo ali. O que é isso? Claro, não tem ausência de vinho, tem água, mas também tem vinho. A situação pode não estar boa, se só tem água, claro, isso é essencial, mas entenda uma coisa, Jesus quer nos levar a um nível de exuberância, um nível de profundidade. Ele falou para as pessoas, entenda, ele falou para as pessoas, tragam 6 talhas de água, coloquem aqui, encham essas talhas de água. Tinha acabado o vinho da festa, iria ser uma festa monótona. Tragam água, encham de água, 6 talhas. Tudo que ele fez foi pegar a água que alguém colocou nas mãos dele, naquelas talhas, as mesmas vasilhas, as mesmas espécies de vasilhas usadas nos rituais da antiga aliança. Ele pegou e falou: pega essa água aqui, levem ela para o mestre Sala. Quando o mestre Sala experimentou a água, ele virou para os convidados e para os anfitriões, falou: olha, eu participo de muitas festas, e as pessoas têm por costume oferecer no começo o vinho melhor, e depois no final um vinho mais simples, porque as pessoas já estarão bêbadas, não vão perceber mesmo. Mas vocês fizeram diferente, vocês estão oferecendo o melhor vinho no final. Era um vinho maravilhoso. O que aconteceu com aquela água? O que aconteceu com aquela vida? O que aconteceu com aquelas pessoas? Simplesmente pegaram aquilo que era essencial, colocaram nas mãos de Jesus, e Ele transformou o essencial no exuberante. É isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Pegar a nossa vida monótona, nossa vida cheia de traumas, de dificuldades, de lutas, e dar uma exuberância nela, transformar num sentido que seja amplo, e um sentido que seja melhor sempre. Quando eu faço isso, eu experimento algo sobrenatural de Deus. Para encerrar, segunda coisa que eu preciso fazer, eu preciso levar essa água. Segunda coisa que eu preciso fazer, eu preciso aprender a me alimentar da água viva e do pão vivo. Se João tivesse apenas essas duas histórias, a de João capítulo 4 e a de João capítulo 10, não haveria mais necessidade de escrever nada em João. Quando Jesus olhou para aquela mulher, falou: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Quando Jesus olhou para aquelas pessoas, falou: olha, se vocês comerem do pão que eu der a vocês, comerem de mim, vocês nunca mais vão ter fome. Sabe, queridos, a ausência de água viva e de pão vivo
pode ter no sentido duplo, conectando a fome e a sede. Como eu falei, a fome por um propósito, a fome por uma vida que vale a pena, e a sede espiritual, a sede por algo que seja mais legal, mais nutriente. Sem eles, a vida se torna um ciclo exaustivo, de buscas superficiais, de coisas que não têm sentido algum. Veja só uma coisa que é interessante. Nós, para nos alimentarmos corretamente, existem formações acadêmicas que se especializam nesse assunto. Você tem engenharia de alimento, você tem nutrição, gastronomia, tem um nutrólogo, dentre outras. Se para nos alimentarmos corretamente, nós precisamos aprender, às vezes até ter alguém que nos ensine. É claro que para comer do pão vivo e beber da água viva, é necessário que alguém também nos ensine. Porque se a gente faz isso com o corpo, por que não fazer então como espírito? A fome pelo pão vivo agrava a sede pela água viva, resultando em existência completamente desidratada e desnutrida. Por quê? Porque não tem sentido algum. A falta de água viva é sentir um vazio emocional que nenhuma distração moderna sacia. Sem o pão vivo, sem que nós tenhamos esse pão em nós, a vida carece de propósito duradouro, além do sucesso que é meramente temporário. Sem a água viva, que é buscar a paz em outras coisas que não sejam água viva, nós encontramos, ao invés da saciedade, nós encontramos a ansiedade. Sem pão vivo, nós trabalhamos para sustentar o corpo, mas não alimentamos o espírito, que é tão essencial. Sem água viva, nós vivemos sedentos por conexões profundas em um mundo que é completamente superficial. A ausência de pão vivo é consumir conquistas que não preenchem o nosso vazio, que é completamente existencial. Sem água viva, a rotina diária ela drena completamente e não oferece renovação espiritual, que é interna. Pela falta de pão vivo, a gente sente fome de significado. Os bens materiais, as conquistas materiais, elas não suprem o nosso vazio. A ausência de água viva é tentar apagar a sede com prazeres que se evaporam rapidamente. Sem pão vivo, a água e a vida, ela se torna, a vida se torna completamente vazia. Jesus falou: olha, os pais de vocês comeram maná no deserto, e era um grande milagre, porque todo dia vinha o maná. A única coisa que eles deveriam fazer era ir fora e pegar o maná e comer. Durante 40 anos comeram maná. Isso era legal, isso era essencial, mas não era exuberante. Ele falou: olha, eu não sou o maná que vocês comem e sentem fome todo dia. Eu sou o pão da vida. Quem me come, quem come de mim, não terá mais fome. Jesus, enquanto pão vivo, enquanto água viva, se encontrou com um cego que clamava por salvação. Jesus, usando da exuberância dele, restaura a visão do homem, dando a ele dignidade. Ele fala o seguinte: vai. Olha como é interessante. Não fui eu quem curei você, quem curou você. Foi a tua fé que te curou. Jesus encontra com a mulher cujo filho estava morto, o único filho que ela tinha. Jesus toca no caixão e de modo exuberante dá a vida àquela criança. Ele entrega a criança viva à sua mãe. Jesus encontrou com uma mulher que sofria de hemorragia há muitos anos. Eram doenças crônicas e significavam pureza espiritual. Ao ela tocar em Jesus de forma exuberante, ela ficou curada completamente de toda a sua enfermidade. Jesus encontrou com um homem endemoniado lá em Gadara. Jesus expulsou o espírito maligno daquele homem. Ele passou a ter juízo completamente. Como eu falei a vocês, Jesus encontrou com uma mulher pecadora. Alguém dizia: se ele é o homem de Deus, saberá que ela é uma pecadora, não pode estar aqui. Jesus falou: olha, vai, a tua fé te salvou. Nós temos uma concepção errada, e eu já quero encerrar com vocês. Nós achamos que quando Jesus falou, presta atenção, quem beber de mim, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
quem comer do pão que sou eu, nunca mais terá fome. E alguém diz, presta atenção, alguém diz: Senhor, eu tenho comido do teu pão, tenho bebido da tua água, e mesmo assim, eu ainda tenho fome e sede. Mas entenda, a fome e sede que ele falou, significa que, uma vez que eu experimentei a água viva, a água pura, eu nunca mais devo querer tomar água contaminada. Era aquela festa, era aquele mundo, era aquela situação, era aquela bebida alcoólica, era qualquer que fosse a coisa. Dentro de nós tem uma mudança radical que não nos conecta mais àquela vida de anteriormente. Quando nós experimentamos do pão que é vivo, nós nunca mais sentimos fome do pecado que tão contumazmente nos consumia. E o salário do pecado é a morte. Pessoas que vivem pecando morrem pelo pecado e vivem do pecado. Quando nós experimentamos desse pão, nós não temos mais a fome de viver naquele pecado tão ruim. Acontece em nós uma transformação interna muito grande. Fala: mas eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. É claro que a fome e a sede que eu sinto agora é de mergulhar cada vez mais em Deus, é de mudar completamente a vida dessa cidade, é de essa cidade ser conhecida não pela marginalidade, mas porque aqui tem um povo que adora o Senhor. É de trazer um avivamento que queime os quatro cantos desse estado. Isso é uma fome que tem que arder dentro de nós. Isso é uma sede que tem que arder dentro de nós, de cada um de nós. Senhor, eu tenho fome, pois eu vou saciar a minha fome completamente, tendo mais pão do Senhor que é vivo, tendo mais sede, saciar completamente a minha sede que é do Senhor que é vivo. Sair do essencial e ir para o exuberante. Vamos ficar em pé. Pode ser que você tenha faltado, tenha ausência. Eu dei para você apenas 2 exemplos. Pode ser que tenha ausência de vinho para mudar completamente essa vida monótona que nós vivemos. Pode ser que tenha ausência de pão para mudar completamente nossa fome. Jesus veio mudar completamente isso. Jesus veio transformar a nossa água em vinho. Eu não sei nessa noite o que pode representar para você essa água, mas eu sei que se você aprender a colocar ela nas mãos de Jesus, entendendo que por mais que a lei seja maravilhosa, Deus quer nos dar a um nível muito maior de entendimento, exuberância. Por mais que o poço da água seja profundo para tirar a água, isso tem me desgastado, porque é uma vida que nos consome. É entender que Ele falou: você não precisa tirar água do poço, eu sou a água viva. É entender que o maná, o alimento, é necessário para o corpo, mas na própria lei diz que nós devemos viver não pelo que as pessoas falam, pelo que nós lemos, mas pela palavra do Senhor. É transformar o sustento temporário em algo que é a vida eterna. É sair desse sábado cheio de não pode, de proibições, de coisas erradas, de coisas proibidas, e nesse nosso sábado de descanso fazer com que muitas pessoas que vivem aprisionadas recebam a libertação que tem no Senhor, recebam vida, restauração plena. É sair de um templo físico como ele existia naquela época, entender que o Espírito Santo mora no templo espiritual, habita dentro de nós. É sair da lei, da ordenança, da proibição, para a graça de você poder se ajoelhar e dizer: Deus, o Senhor é meu Pai,
O Senhor é o meu Pai. O Senhor pode cuidar de mim. Eu não sou órfão. Eu não tenho mais problemas com paternidade. O Senhor pode cuidar de mim. O Senhor não é apenas o meu Deus. O Senhor é o meu Senhor. Eu vivo pelo Senhor. Antes de eu tomar uma decisão, eu consulto o meu Senhor. É sair da cegueira, da visão, que tanto nos prende, que tanto nos amordaça, que tanto nos impede de ser feliz, e partir sabendo que os nossos olhos estão sendo completamente abertos. Você não via antes, porque você não tinha entendimento, mas agora com os olhos abertos, tudo passa a ter sentido. Sair da escuridão física e espiritual para a verdadeira luz, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem luz na sua vida. Não anda em escuridão. É sair da morte para a ressurreição. Se nós continuássemos vivendo a mesma vida de outrora, estaríamos completamente condenados à morte. Ele veio para nos encontrar, mesmo que fosse ao quarto dia, dizer: sai para fora, deixa eu te dar vida abundante, deixa eu ser o teu pastor, deixa eu te conduzir para a vida completamente renovada. É sair do sacrifício, daquilo que é sacrificial, doloroso, penoso, incumprível, experimentar a salvação dele, que é de graça. Com quem crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva. É deixar de ser servo, escravo, oprimido, servir a Deus por medo, e passar a entender o que o Evangelho falou, o que Jesus falou: eu não chamo mais vocês de servos, de trabalhadores, de cumpridores de obrigações, eu chamo vocês de amigos, porque tudo o que o meu Pai me falou, eu tenho dito a vocês. Vocês não são mais estranhos, vocês são meus amigos. Deus chamou um homem de amigo, chamou Abraão de amigo, e Jesus falou: olha, eu não chamo apenas Abraão de amigo, eu chamo vocês de amigo, vocês são meus amigos. Quando nós entendemos isso, que nós podemos sair do essencial e ir para o exuberante, nós podemos ter a oportunidade de sermos melhores crentes, de sermos melhores pais, de sermos melhores amigos, de servirmos com mais entendimento, de sermos mais companheiros, de sermos melhores maridos, de sermos melhores esposas, de sermos melhores profissionais. Sair do essencial e o exuberante. Eu citei vários exemplos para vocês. Você pode tomar a decisão hoje do seguinte: Deus, eu tenho servido até agora dessa maneira, vivi no superficial, e eu encerro essa palavra quando Jesus chama os discípulos e fala: olha, lancem a rede no mar mais profundo. Sejam mais profundos. Você sair daqui hoje com a decisão de dizer: Deus, minha vida não será mais apenas no essencial, eu só tenho uma vida para viver, eu só tenho uma oportunidade de viver, e eu vou gastar toda ela aos teus pés. O que o Senhor quer que faça, eu farei. Eu não vou esperar alguém fazer, eu não vou esperar outra pessoa fazer, eu não vou esperar que as águas se movimentem, eu não vou esperar o Senhor mandar, eu vou fazer primeiro. Deixe que eu faço, a responsabilidade agora é minha. Eu vou gastar a minha vida completamente nos teus pés. Não será outra pessoa, não será outra família, não será outra cidade, não será outra igreja, será a minha oportunidade de fazer as coisas bem feitas, e a oportunidade é hoje, é agora. É tomar essa decisão. Muitas vezes nós ficamos no superficial aqui, achando que Deus quer apenas isso. Chega um homem chamado João, o
discípulo do amor e fala: olha, é diferente, olha, é diferente. A lei veio por Moisés e nós entendemos que era a lei, nós sabemos o que Moisés tinha para fazer, era essencial, era preciso, mas agora o poderoso de Deus, a graça de Deus é ao dar e receber, é uma graça abundante, é algo exuberante, é sair do essencial e ir para o profundo. Se nós fizermos isso hoje à noite, eu acredito que nós nunca mais seremos os mesmos. Bote a mãozinha no seu coração agora. Pode botar a mão no seu coração.